Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário é sobre Pânico 6, um dos filmes mais aguardados por muitos em 2023, ainda mais pelo enorme sucesso do último filme, que foi lançado ano passado numa tentativa de reviver a franquia, e fizeram isso muito bem com algumas ressalvas. Porém, será que esse manteve a qualidade e conseguiu tal feito novamente? E é sobre isso que irei falar hoje, então não saiam daí, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Maybe, but there's never been one like me, Gale. Bom, sou um grande fã de Pânico e isso não é novidade para ninguém. Quando foi anunciado um possível requel, que é essa nova reformulação que está acontecendo, principalmente em filmes slasher, de trazer uma história original, mas sem mudar totalmente o clássico, fiquei bem apreensivo porque, para mim, os filmes dessa franquia em particular são os mais consistentes até hoje no quesito qualidade comparado a outros lançamentos do mesmo gênero. Então, o quinto filme foi lançado sem a direção do mestre Wes Craven, que infelizmente nos deixou em 2015, mas mantendo o Kevin Williamson no roteiro, um dos principais criadores da franquia, com a adição de dois novos roteiristas, que são o Guy Busiek e o James Vanderbilt, que são parceiros de longa data dos atuais diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que fizeram um enorme sucesso de público e também pela crítica especializada através do filme Casamento Sangrento. E para quem assistiu o quinto filme, sabe que teve a introdução de novos personagens, incluindo uma nova Final Girl, uma não, duas na verdade, que são formadas pelas irmãs Sam e Tara, sendo que a Sam tem o maior destaque pelo contexto da história girar em torno do passado dela, onde é revelado que ela é filha do primeiro killer da franquia, que é o Billy Loomis, ex e primeiro namorado da Sidney, a Final Girl principal até Pânico 4, e com certeza a favorita da maioria dos fãs dos filmes slasher, algo que foi mudado de uma forma super inteligente para trazer o Ghostface de volta e assim incluir novos personagens e de quebra trazer o elenco do original. Nessa nova continuação tivemos várias referências ao clássico lançado em 96, o que é bem legal porque manteve o contexto da metalinguagem, que sempre foi o forte de todos os filmes, além, é claro, de atualizar o contexto das motivações dos killers envolvendo fanbase e fóruns tóxicos de franquias, e de mudar algumas regras que antes eram fundamentais. Já em Pânico 6, após as irmãs Sam e Tara sobreviverem ao massacre que aconteceu em Woodsboro, decidem se mudar para Nova York na intenção de fugir do passado, acompanhados pelos seus amigos e também sobreviventes, os irmãos gêmeos Mindy e Chad. Porém, após passar um tempo na cidade, em volta de universidades, novos assassinatos acontecem, revelando que existe um novo Ghostface por ali. Nova cidade, universidade, o que a gente lembra? Pânico 2. Pois é, pelo visto irão seguir com a mesma fórmula já apresentada no quinto, algo que não é um problema, já que apresenta os critérios da metalinguagem / homenagem, mas que pode ser bem perigoso ao ponto de ser previsível. Uma regra bem básica que não pode acontecer na franquia é previsibilidade, e isso infelizmente acontece aqui, fora que a motivação e como isso é construído é um dos mais fracos da franquia, na minha humilde opinião. Não se preocupe que não irei entregar nenhum tipo de spoiler por agora, irei avisar quando isso acontecer, mas gostaria de pontuar que me incomodou bastante, porque apesar de entender e ter me entretido em diversos momentos, a dinâmica principal que envolve desde a autocrítica ao gênero slasher e ressignificar é fundamental tentar descobrir quem é o assassino, mas esse mergulhou tanto nas referências que o resultado não foi nada positivo para mim. Porém, apesar dessas problemáticas, ele consegue de fato ser um ótimo entretenimento e inovar em alguns aspectos, principalmente no que envolve a cena inicial, que já se tornou facilmente uma das minhas favoritas da franquia, onde sua abordagem, além de ser facilmente uma das mais violentas já apresentadas até agora, traz um contexto bem atual envolvendo true crime, e achei uma sacada ótima porque é basicamente uma exposição crua e pertinente à violência em sua forma gratuita e banalizada.
Outro ponto positivo é a contextualização, onde a Sam está envolvida, já que por conta da internet, onde tudo que é trágico se espalha facilmente, muitas vezes a vítima, por mais que seja provado que é vítima, pode ser considerada por muitos como vilã, ainda mais sendo filha de um assassino, o que muitas pessoas estigmatizam e culpabilizam a família, mesmo sendo inocentes. O filme explora isso de uma forma bem legal, que envolve essa crítica social, além, claro, do fator mental da própria personagem, que é colocada à prova em diversos momentos, criando uma dualidade, uma presença bem marcante, algo que senti dificuldade de me relacionar no quinto filme, confesso. E esse é outro ponto positivo, os personagens aqui são bem mais identificáveis e carismáticos. A Melissa Barrera está incrível no papel da Sam, cumprindo perfeitamente o seu status de Final Girl principal da franquia, se bem que em Pânico tem essa dinâmica muito legal de evoluir, os personagens que sobrevivem vão aprendendo com seus próprios erros, os tornando mais fortes e destemidos, e a Sam, assim como a Tara, estão incríveis nesse aspecto, que faz a gente nem sentir falta da Sidney. Então eles conseguiram essa proeza e queria parabenizar a Melissa Barrera pelo ótimo trabalho, porque para mim ela teve uma grande evolução e o legado da Sidney está em boas mãos. Outro ponto alto com certeza são as cenas de morte, a brutalidade do novo Ghostface. Ele com certeza é bem mais violento e opressor de todos os filmes até agora, apesar de terem repetido o mesmo erro do antecessor, que é a pequena quantidade de vítimas, o que me faz achar bastante covarde por parte do roteiro, mas em contrapartida as cenas que apresentam as mortes têm um altíssimo nível de tensão e aflição, e ouso dizer que nesse filme tem um dos momentos mais tensos da franquia, que foi apresentado rapidamente no trailer, envolvendo a parte da escada. Toda essa sequência causa uma apreensão absurda que provavelmente irá agradar os fãs de um bom gore, e vale ressaltar que eles corrigiram um erro pontuado por vários fãs no quinto filme, que são as cenas de perseguição. Todo mundo sabe que a Neve Campbell não está nesse filme por questões contratuais envolvendo o salário que eles ofereceram para ela, que não condiz com o que ela representa para a saga. Porém, temos a volta da Gale e da Kirby, que era algo bastante comentado e também uma forma de trazer alguns dos personagens antigos para manter a linha de identidade da franquia. Mas acho que aqui o filme pecou, porque ambas não foram bem exploradas e uma em específico só foi usada para um gancho limitado que já foi explorado, mesmo sendo funcional e até coerente, mas poderia dar mais profundidade ao invés de usar só com uma participação especial ou figuração de luxo para algumas cenas. Mas em contrapartida também eles souberam usar muito bem a participação dos personagens, principalmente da Gale, que pela primeira vez atende uma ligação do Ghostface, que já foi mostrado no trailer, e tem uma sequência eletrizante de diálogo e perseguição de tirar o fôlego. Então, no meu ponto de vista, é um filme bem regular, que ao mesmo tempo que apresenta defeitos, possui grandes qualidades, principalmente no que se refere a ser um ótimo entretenimento, e não tira o mérito de ser uma boa sequência, e que a franquia continua sendo uma das mais consistentes de slasher já feitas. Agora vou para a parte dos spoilers. Se você aí do outro lado ainda não assistiu o filme, vou deixar a minutagem logo abaixo final para vocês pularem para as considerações finais com minha nota. E para quem já assistiu, vem comigo que eu vou explicar por que teve algumas coisas que não consegui engolir. Vou tentar ser o mais sucinto possível, porque de referências para quem é fã da franquia já sabe como funciona, mas o excesso disso acabou estragando minha experiência, porque logo nos 20 minutos iniciais eu já saquei quem era o assassino. E uma regra que vai além de todos os filmes é tentar decifrar quem é o assassino. E isso definitivamente não acontece aqui. Se o quinto filme já utilizou do mesmo recurso de reapresentar o mesmo universo com personagens diferentes, mas com a mesma construção
construção narrativa envolvendo revelação dos vilões no terceiro ato, se esse desde o início já começa com a mesma estrutura de roteiro do segundo, automaticamente quem é fã da franquia já sabe que é uma vingança familiar, porque isso aconteceu em Pânico 2, com a mãe do Billy se revelando uma das killers por vingança pela Sidney ter matado o filho dela. E quando a carteirinha da Sam é encontrada no local onde aconteceu as primeiras mortes do filme para incriminá-la, e logo em seguida descobrimos que o policial que está cuidando do caso é pai da colega de quarto dela, fica bastante evidente quem está por trás disso, e mesmo tentando despistar com a falsa morte dessa colega, isso já aconteceu na franquia, como em Pânico 3, quando Roman, o irmão da Sidney, finge sua própria morte para passar despercebido, e mesmo que essa personagem de fato morresse, isso não seria ultra transgressor ou uma forma perfeita de despistar algo, já que a Jill já tinha matado sua própria mãe em Pânico 4, por seus motivos que, diga-se de passagem, que são bem melhores e à frente do seu tempo. E uma coisa que me deixou bem decepcionado é a existência de um diálogo onde a Mindy explica as novas regras sobre as formas de fazer um requel, onde qualquer pessoa pode morrer, que todo mundo é suspeito, mas não tiveram coragem para fazer isso e optaram em seguir no safe com uma família de psicopatas, que é o policial pai do Rich, ex-killer, namorado da Sam, que a própria matou, sua irmã e seu irmão que decidem se vingar pela morte do ente querido. Algo que já vimos em Pânico 2 e que, na minha opinião, foi muito mais bem feito e lógico. Porque apesar desse multiverso de referências que a franquia apresenta, principalmente quebras de expectativas, uma coisa muito interessante sobre os killers de Pânico e que difere de praticamente todos os outros clássicos slasher que conhecemos é que ele é humano passivo de erros, que tropeça quando vai perseguir alguém que também apanha, algo que faz se tornar mais palpável, e é justamente isso que causa uma enorme identificação nas pessoas que assistem. Agora me colocam uma família toda de psicopatas para fazer uma vingança ridícula, só me faz pensar que esse filme foi feito propositalmente para ser apenas uma escada para o sétimo filme, já que no mesmo é revelado o motivo da Sam e da Tara não terem vínculo com a própria mãe. Tem um desdobramento do que pode acontecer com relação às duas irmãs, fora que após a canetada sobre as novas regras novamente, não tiveram culhão de matar os personagens necessários. Quando falei participação de luxo, estava me referindo a Gale, que mesmo tendo um dos momentos altos da obra, apenas reprisou o que ela já tinha feito lá atrás. Até a cena do soco achei um pouco forçada, e quando chegou no terceiro ato não consegui me surpreender, porque mesmo tentando fazer desdobramentos, novamente citando essa palavra para tentar desviar o foco do assassino, comigo simplesmente não funcionou. Porém, as cenas de mortes são interessantes, mas será que um bom filme se resume somente a isso? Para muitos, sim, eu mesmo adoro e por isso dou um baita desconto, mas é inevitável dizer que o roteiro desse filme de longe é o mais preguiçoso e as motivações mais insossas e ilógicas de toda a franquia, fora que nem preciso mencionar que tinha muitos personagens ali que deveriam ir de arrasta para cima, mas só não foi porque a única finalidade desse filme foi distribuir pistas para a continuação, e se continuar nesse impasse de se basear apenas em autorreferências, creio que o sétimo vai ser com a Tara sendo mandante dos assassinatos para matar a Sam, com a ajuda do Chad, já que ambos se aproximaram, ou até mesmo sua mãe, que pode surgir como rival da Sidney, tentando se aproximar das filhas. Seria interessante? Seria, mas dá para fazer algo mais surpreendente e menos previsível. Resumindo, o que faltou em Pânico 6 foi coragem. Apesar de ser um ótimo entretenimento, infelizmente ficou estagnado nas próprias regras da franquia, e por isso minha nota para ele são 3,5 facadas, só lembrando que a média aqui do canal é de 1 a 5. Antes de terminar o vídeo, queria agradecer profundamente a 2 inscritos do canal que me deram a oportunidade de ver o filme no cinema. Onde eu moro, infelizmente, o ingresso para 2 pessoas estão muito caros e por enquanto não recebo ingressos gratuitos e nem convite para a cabine ou algo do tipo. Quem sabe um dia, né? Vamos torcer. Mas 2 pessoas maravilhosas nos ajudaram a assistir o filme, então obrigado de coração. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, na real queria
até fazer uma denúncia de como os ingressos de cinemas estão caros nesse país, principalmente para donos de 8 gatos como eu, que agora são 7, porque infelizmente perdemos uma gatinha, nossa filhinha, recentemente. Tivemos grandes gastos com remédios, o que torna idas ao cinema algo bem complicado. Imagina mães de família, né, toda a família em si, poder ir levar seus filhos para o cinema, entreter com alguma coisa, é bem complicado. Então, só gratidão, que o universo retribua em dobro tudo para vocês, tá bom? Obrigado de verdade. Bom, carniceiros, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui. Ativem o sininho porque eu posto conteúdo toda semana. Espero de coração que todos estejam bem. E até a próxima. Tchau, tchau.